presença do ícone. Está dentro da liturgia. Faz parte da divina liturgia. E aí então o ícone, ele se torna, junto com a palavra de Deus, junto com a ação sacramental, né, se tornam sinais, digamos assim, eficazes da presença do Senhor ressuscitado, da presença da Trindade Santa, da presença da revelação do mistério salvífico de Deus por meio de Jesus. É interessante também notar que na divina liturgia nós temos aquilo que chamamos de iconóstase, né? Que é exatamente como se fosse uma separação entre o corpo da igreja e o espaço celebrativo, né? Creio que todas as igrejas orientais têm esse espaço arquitetônico, indicam como que uma passagem entre o terreno e o divino, o lado de cá e o lado de lá. E quem, digamos assim, visibiliza essa passagem são os ícones. Eles mostram para nós, não é mesmo, o caminho que eu devo seguir para chegar ao divino, ao transcendente. Porque toda a divina liturgia está do outro lado. É uma concepção bem distinta do nosso presbitério, né? O nosso presbitério é para separar o clero do povo. Ou era. Era. A iconóstase é para separar o terreno do divino, dar essa indicação sacramental de passagem. E aqui nós temos, dentro da própria liturgia, os textos que se dirigem a Nossa Senhora. Vejam, por exemplo, um texto que está bem dentro da liturgia deste hino maravilhoso do V século chamado Acatistos. Ó Mãe digna de todo louvor, que destes à luz o Verbo, o mais santo dos santos, dignai-vos acolher este nosso canto. Preservai-nos de toda desventura, preservai da condenação futura, todos nós que a vós clamamos, aleluia. Isso está dentro da celebração litúrgica. E outros textos também, que no decorrer de uma celebração eucarística, nós encontramos. Vejam que no nosso rito romano, isso não é permitido. Nosso rito romano se dirige ao Pai, né? Referimos-nos a Nossa Senhora, aos santos, como intercessores, mas não fazemos uma oração a Nossa Senhora, né? Quando alguém escuta no meio da Eucaristia cantar Ave Maria, fala, está fora de lugar, porque tudo é dirigido ao Pai e a Jesus. Não se canta a Nossa Senhora, não se cantam aos santos. Dentro da liturgia bizantina, ela é integrada porque ela faz parte do acontecer, da atualização da ação divina. Ela está dentro. Em tudo isso, eu creio que podemos nos colocar já algumas questões para a nossa reflexão, né? Que são considerações exatamente já propostas, né? O que é que nós temos que aprender dessa tradição maravilhosa e que talvez não estávamos tão conscientes? Assim, eu passo apenas referência a essa questão toda da divina liturgia e principalmente
sublinho mais uma vez desta ligação fortíssima entre a Mãe do Perpétuo Socorro, né, e, de modo geral, os ícones e a própria celebração litúrgica. Repito, é por isso que nós não encontramos devoções, porque na vivência litúrgica está integrada todo o amor e toda a consideração a Theotokos, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Com isso eu passo aquilo que é a nossa piedade popular, né? Que é o contexto onde está a Mãe do Perpétuo Socorro, e normalmente nós redentoristas tomamos o ícone e o colocamos num contexto bem diferente. Às vezes, sem pensar que este ícone não é uma estátua, não é uma imagem de Nossa Senhora, não é um quadro de Nossa Senhora. Não é um quadro de Nossa Senhora de Fátima, ou de Nossa Senhora de Lourdes, ou de Nossa Senhora Aparecida. É um ícone, é diferente. Mas nós conseguimos reduzi-lo, digamos assim, muitas vezes a uma estátua, ou então a um quadro de Nossa Senhora. E é muito interessante que o esforço que os redentoristas e o povo também fez para ocidentalizar um pouco Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A palavra do Papa é muito interessante, na consideração do valor da piedade popular, dizendo para nós: quem ama o povo fiel de Deus não pode ver estas ações da piedade popular como uma busca natural da divindade. São a manifestação de uma vida teologal animada pela ação do Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Isto é novidade e que não entrou ainda no coração de todo o clero e de todos os bispos. Isso é novidade. Não podemos nos esquecer que para muitos sacerdotes e bispos, a piedade popular continua sendo uma fase a ser superada. É uma fase inferior, deverá ser superada quando tomarem consciência, quando forem formados, aí sim chegarão a um desenvolvimento consciente, pleno da fé, e deixarão esses atos de piedade. Essa é a nossa cabeça de clero. Mas é bom ver o que nós fizemos, o que fizemos com a Mãe do Perpétuo Socorro. Incentivada pelos redentoristas. Nós temos a Nossa Senhora mais ou menos assim espanholada, temos as estátuas, né? Eu espero que Dimitri não tenha um ataque do coração. Em São Paulo temos um super artista. Aquela foi adaptação para crianças. Para falar da piedade popular, eu gostaria de distinguir, número 22, distinguir entre piedade e religiosidade popular, tal como encontramos no documento Diretório sobre a Piedade Popular e Liturgia, da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, do ano 2001. Creio que é uma distinção que tem sua razão de ser, porque retrata dois tipos de atitude religiosa bastante distintos. O documento, por religiosidade, define essa atitude humana, que é de caráter universal, generalizado, e que manifesta o temor religioso, né? Uma necessidade de proteção, um respeito diante dos seres do outro mundo que não conhecemos bem. Não inclui a religiosidade a fé cristã, necessariamente.
Nela, a oração é sempre uma troca de pedidos e de promessas. E por si, não compromete a pessoa a uma coerência ética de vida. Temos pessoas altamente religiosas e altamente desonestas. A piedade popular, pelo contrário, é sempre contextualizada dentro da fé cristã. E Paulo VI afirmava na Evangelii Nunciandi que a piedade popular é um verdadeiro tesouro do povo de Deus e manifesta uma sede de Deus que somente os simples e os pobres podem conhecer. Os tornam capazes de atos de generosidade, de sacrifícios até, o heroísmo, quando se trata de manifestar a fé. Comporta um sentido agudo dos atributos de Deus, paternidade, providência, presença amorosa e constante. Gera uma atitude interior raramente observada no passado com a mesma intensidade. Paciência, sentido da cruz na vida cotidiana, desprendimento, abertura aos outros, devoção. Uma pessoa piedosa é sempre impregnada de caridade. É sensível àquilo que é justo ou injusto. Procura ser honesta e sincera. Enfim, revela que sua vida está sob o olhar do Pai misericordioso, na contemplação da cruz de seu Filho e sob a proteção de Maria Santíssima. E nós conhecemos, ao longo da nossa vida, tanta gente piedosa. Para mim, a começar dos meus pais, né? O que é importante é que nós tivemos uma dicotomia histórica entre liturgia e piedade popular. Apenas relembro a nossa história do rito ocidental, rito romano. Houve uma marginalização gradual do povo na participação ativa na tal liturgia oficial. A partir do século IV, esta dicotomia foi crescendo. Jesus havia provocado uma transformação radical no modo de orar, pessoal e comunitariamente. Ensina-nos a rezar. E ele, com o seu exemplo de diálogo com o Pai, ele escapou inteiramente do culto oficial judaico. Nesse ponto, Jesus não era um bom cumpridor. São João nos conta que nas 3 vezes que ele foi a Jerusalém celebrar a Páscoa, 2 vezes ele causou problema. Na terceira, ele foi crucificado para não causar mais problemas. Foi muito difícil, demorou para os primeiros cristãos judeus se libertarem do templo, se libertarem das sinagogas. Eles não conseguiam perceber que a fração do pão, aquela reunião semanal, era o verdadeiro e único culto cristão. Na época apostólica e pós-apostólica, encontra-se uma profunda fusão entre as expressões cultuais, que hoje chamamos, respectivamente, liturgia e piedade popular. Ambas concorriam harmonicamente na celebração do único mistério de Cristo, considerado unitariamente na sustentação da vida sobrenatural e ética dos discípulos. Esta dicotomia, esse distanciamento foi crescendo cada vez mais, né, entre a liturgia clerical e as devoções populares. Aí temos o latim, se transformou na grande barreira de comunicação que impossibilitava a participação popular nos atos litúrgicos. Aí temos a tristeza da celebração eucarística, reduzida a uma ação clerical, assistida e pagada pelo povo. Situações que o Espírito Santo
não abandonou o povo de Deus. E creio que foi o Espírito Santo o fundador da piedade popular. Esse dualismo celebrativo, ou seja, paralelamente à liturgia celebrada em língua latina, vai se desenvolvendo uma piedade popular, do povo, né? Comunitária, na própria língua. Aqui a liturgia obrigando a fazer a Páscoa anual, a ir à missa todo domingo. Aqui a devoção feita com generosidade, até ao sacrifício, caminhando de joelhos, fazendo todo tipo de sacrifício para poder estar em contato com Deus. E já que o próprio clero havia se transformado numa casta nem sempre acessível, então nós temos os nossos santos que são bem próximos de nós, e principalmente Nossa Senhora. Já que a nossa vida não pode mais expressar-se na liturgia, em nossas devoções, nossas dores, lágrimas, alegrias, festas, encontram espaço para se manifestar. Lembramos o rosário, que substitui os 150 salmos em latim, cantado pelos monges. Lembramos todos os santos padroeiros, né? Essa verdadeira liturgia popular, festas, novenas, procissões, peregrinações, medalhas, escapulários, imagens, pinturas sacras, são os símbolos sacramentais ao alcance de todo mundo. Esta involução do rito romano, ao longo de séculos, veio até o Concílio Vaticano II. O concílio fez a maravilha, através da Sacrosanctum Concilium, de renovar toda a proposta de vida litúrgica. O concílio, no início, deu assim um impulso muito forte para que não apenas fosse resgatada o tesouro que havia na igreja, mas que também houvesse uma enculturação da liturgia nos diversos povos. Infelizmente, tudo isso não se evoluiu. Houve distorções de uma ou de outra parte, mas não caminhou em frente como gostaríamos. Lembro que, graças a Deus, nós podemos dizer que existe uma nova cidadania eclesial da piedade popular. Número 31 para os tradutores. E aqui, necessariamente, devo me referir a este documento de Aparecida, 258 a 265, dedicados à piedade popular. E um dos grandes autores foi o nosso Papa Francisco. Lembrando, então, que a piedade popular vem resgatada como lugar de encontro com Jesus Cristo. As expressões são fortes. Maneira legítima de viver a fé. Um modo de se sentir parte da igreja. Uma forma de ser missionários. E é chamada a piedade popular de espiritualidade, de mística popular. Não é, em hipótese alguma, um modo, digamos assim, secundário da vida cristã, como eu dizia, a ser superado. Pelo contrário, é a ser sempre mais intensificado, sempre mais evangelizado. Aqueles que pensam que piedade popular